Graças e paz, meus amados irmãos, um bom dia a todos, que Deus possa estar abençoando as suas vidas. Estou aqui mais uma vez, o evangelista Patrick Vieira, para darmos continuidade aos nossos vídeos, série Leitura. Nessa série nós estamos estudando um pouco sobre introdução à teologia e estamos fazendo uma leitura de um arquivo, né, de alguns textos, de alguns conteúdos dessa área chamada teologia, que se encontra dentro da Bíblia do Pregador Pentecostal, na versão vermelha, já que essa Bíblia tem 4 versões, uma vermelha, uma verde, uma azul e uma mais escura como que o preto, e cada uma delas possui um estudo, um conteúdo diferente. E então, nessa nossa série leitura, nós abordamos a leitura da Bíblia Vermelha. Você pode adquiri-la, é muito bom para o crescimento de cada um de nós. E qualquer livro que venhamos ler, que seja direcionado para a teologia, é extremamente importante lê-lo juntamente com uma Bíblia ao lado, porque muitos desses livros eles trazem a visão daquele a quem o escreveu, a visão do seu autor, do seu escritor, e às vezes a visão a qual Deus venha a entregar para você possa não ser a mesma visão que o autor teve, mas ao fazer o estudo baseado na visão do autor, você consegue ter uma interpretação diferenciada e às vezes até uma interpretação a mais além daquilo que o autor teve, até porque a palavra do Senhor ela se renova a cada dia. Então, gostaria de estar agradecendo a Deus pela oportunidade de estar com vocês mais uma vez, agradecendo a Deus pela minha família linda e maravilhosa que Ele nos tem dado. Aqui, onde nós estamos morando, é a nossa igreja, e nós agradecemos a Deus por essa congregação maravilhosa que Ele tem nos colocado entre esse povo lindo. Nós lemos já algumas ramificações nos vídeos anteriores e hoje nós vamos continuar falando sobre a ramificação paracletologia, o estudo da doutrina do Espírito Santo, no subtópico de número 7, cujo título é Os Dons Espirituais. Desejo a cada um de vocês uma leitura maravilhosa, que Deus abençoe a sua vida e que ao fazer essa leitura você possa baixar esse vídeo ou o áudio desse vídeo pelos aplicativos e ouvi-lo o máximo de vezes possível, para que você venha gravar em seu coração essas palavras. Amém? No mais, deixo também um convite para vocês virem até a nossa congregação conosco, adorar ao Senhor, cultuar a Deus juntamente conosco. Nós nos encontramos na Rua Velha, Vila Bela Vista, número 1, no Rio das Pedras, Rio de Janeiro. E nossos cultos acontecem às quartas-feiras, às 20 horas da noite, com a direção da nossa irmã Rayane. Domingo pela manhã nós temos a nossa escola bíblica dominical às 8 horas da manhã, com o café da manhã. E à noite nós temos o nosso culto de adoração a Deus com o nosso pastor João Roberto, sua esposa missionária Viviane e todo o corpo de membros dessa congregação que estaremos aqui aguardando por você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, tudo o que você vir a fazer em nome de Jesus. Vamos à nossa leitura. Sexto subtópico dentro da ramificação paracletologia, a doutrina do Espírito Santo. Os dons espirituais. O Espírito Santo continua distribuindo os dons espirituais para a sua amada igreja ainda hoje. Veja em 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. A palavra dom vem do grego charisma, no singular, e charismata, no plural. Os dons são talentos, habilidades dadas por Deus à sua igreja com o objetivo de servir melhor os santos. Os dons espirituais podem ser classificados em 3 grupos. Os dons de revelação servem para a orientação espiritual da igreja e do ministério na sua tomada de decisões. Os dons de poder servem para a manifestação do poder de Deus na igreja através de sinais, prodígios e maravilhas. E os dons vocais servem para comunicar os desígnios de Deus para a igreja no sentido de exortar, edificar, consolar o povo através da elocução, que é a ação de anunciar o pensamento por meio de palavras. Vejamos. Número 1.
dentro desse subtópico: os dons de revelação. Os dons de revelação, a palavra da sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos. Veja em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10. Esses dons buscam a orientação divina para a Igreja do Senhor na terra. 2. Os dons de revelação têm a finalidade de capacitar pessoas escolhidas por Deus para transmitir ao povo uma sabedoria superior à sabedoria humana, um conhecimento superior a um entendimento superior do mundo espiritual. Jeremias 33, versículo 3. A palavra de sabedoria se manifesta com intensidade na vida de Salomão. 1 Reis 3, versículo 28. A palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos se manifestavam de forma intensa nos ministérios dos profetas Eliseu e Daniel. Veja em 2 Reis, capítulo 6, versículo de 8 ao 23, Daniel, capítulo 1, versículo 17, Daniel, capítulo 2, versículo 19 ao 22. O Deus da Bíblia é o Deus das grandes revelações. Em Daniel, capítulo 2, versículo 19 ao 22, a palavra de Deus afirma que então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Maravilhoso, não é mesmo? Agora vamos para o número 2, os dons de poder. Os dons de poder são dons sobrenaturais, pelos quais o poder de Deus se manifesta, a fim de transmitir uma resposta miraculosa através de uma intercessão, até mesmo na natureza física. Todos esses dons espirituais são distribuídos às pessoas pelo Espírito Santo, de acordo com a sua própria vontade, para benefício e crescimento da Igreja e do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, versículo 11. Os dons de poder são o dom da fé, os dons de curar e o dom de operar maravilhas. Os dons de poder se manifestam de forma intensa na vida de Moisés, Elias, Eliseu, Jesus, os apóstolos, Pedro, Felipe, Paulo, dentre outros irmãos. Em Romanos 15, versículo 19, diz que Paulo menciona a operação desses dons de poder no seu ministério, dizendo: pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, tenham pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Fecha aspas. Número 3. Os dons vocais. Os dons vocais, ou dons de expressão, são os dons do Espírito Santo que o Espírito Santo manifesta através das expressões vocais ou orais, que são o dom da profecia, o dom da interpretação de línguas, o dom de variedade de línguas. Estes três dons transmitidos através da língua são os dons da comunicação divina para a edificação pessoal do portador do dom e para a edificação e exortação espiritual da Igreja. Em 1 Coríntios 14, versículo 1, Paulo aconselhou os crentes buscarem com zelo os dons espirituais, dando um destaque especial ao dom de profecia, dizendo: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Amém. Em Atos 19, 6, Lucas revela a operação dos dons vocais em Efésios, dizendo: e, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo,
e falavam línguas e profetizavam. Glória a Deus. Agora nós vamos ler o 7º subtópico dentro da ramificação paracletologia, a doutrina do Espírito Santo. O 7º subtópico tem por título os dons ministeriais. Leiamos. O Espírito Santo também é responsável por distribuir os dons ministeriais para a sua igreja. Em Atos capítulo 20, versículo 28 e em Efésios 4:11, o apóstolo Paulo afirma que, abre aspas, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Vamos ver isso. Número 1. Apóstolos. O apóstolo é um enviado especial que representa a pessoa que o envia. Em Lucas 6,13, Jesus, abre parênteses, chamou a si mesmo os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos, fecha parênteses. O equivalente no aramaico que Jesus utilizou para apóstolo é shaliach, que significa alguém que recebe a comissão e autoridade explícita daquele que o enviou, mas sem capacidade de transferir seus atributos para outro. Cada apóstolo teve uma chamada específica e explícita, individual e intransferível. Isso é muito importante. Eu vou anotar esse texto, sublinhar esse texto, para que após a leitura total dessa série, Introdução da Teologia, nós venhamos a conversar sobre isso. Isso é algo muito importante, que tem se confundido muito ao decorrer dos séculos, inclusive a ordem eclesiástica segundo a Bíblia também tem se confundido um pouco, e nós vamos falar sobre isso nos próximos vídeos. 2. Profetas. Em Atos 13:1, Lucas escreve que, abre aspas, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Portanto, mesmo não havendo tanta intensidade de profetas quanto havia na antiga aliança, havia também profetas de Deus na nova aliança. Entretanto, os profetas da nova aliança profetizavam através do dom de profecia. 1 Coríntios 12:10. O profeta maior já veio e, nesses últimos dias, Deus nos fala através dele, o seu Filho Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Os verdadeiros profetas do Senhor comunicam a palavra de Deus pela inspiração do Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. 3. Evangelistas. O evangelista é o mensageiro de boas novas. O evangelista exerce o ministério itinerante, levando a mensagem do Evangelho de Cristo a todas as nações. Atos capítulo 1, versículo 8. Em Atos capítulo 21, versículo 8, a Bíblia destaca a visita que Paulo fez à casa de Felipe, o evangelista. E em Atos 8, capítulo 4 ao 40, a palavra de Deus destaca a notoriedade do ministério itinerante deste grande evangelista chamado Felipe. Em 2 Timóteo 4, versículo 5, Paulo recomendou a Timóteo dizendo, abre aspas, faz o trabalho de um evangelista, fecha aspas. Timóteo era pastor da igreja de Éfeso e Paulo o aconselhou a realizar também o trabalho de um evangelista. Em nossos dias, temos muitos pastores polivalentes, guerreiros, que pastoreiam as suas igrejas, que ensinam, pregam e ainda exercem o ministério evangelístico, que é de suma importância para o crescimento de qualquer igreja. 2 Timóteo 1, versículo 11, nós vemos isso. 4. Pastores. O pastor é o homem que apacenta as ovelhas,
Quis Deus, na sua graça, que o seu povo fosse chamado de ovelhas e os seus líderes de pastores. Números 27, versículo 15 ao 17. Deus é o pastor maior do seu povo, pois no livro de Salmos, no livro de Salmos, capítulo de número 100, versículo 3, o salmista disse, abre aspas, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Fecha aspas. Os pastores foram levantados por Deus para pastorearem o rebanho do Senhor. Em Atos, capítulo 20, versículo 28, a palavra de Deus afirma, abre aspas, olhai, pois por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentarem a igreja de Deus, que ele resgatou com o próprio sangue, fecha aspas. Em Hebreus 13, 22, a Bíblia afirma que Jesus Cristo é o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Portanto, os pastores devem cuidar bem do rebanho de Deus, pois hão de prestar contas das ovelhas de Cristo. Bem, eu quero trazer agora um parêntese aqui e só incluir algo na nossa leitura. Muito hoje tem se visto bispos levantando pastores, bispo ordenando pastores, bispos conduzindo e até mesmo, como posso dizer, colocando alguns pastores em destaque ou não, controlando pastores. Nada contra, eu não estou aqui para julgar, mas, biblicamente falando, é um pastor quem levantou um bispo. Nós vemos que Timóteo, ele era pastor de Éfeso, e Paulo diz a ele, para que ele levantasse homens e mulheres, no caso homens, para o ajudar, ali naquele texto específico, foi no caso homens, né? Mas mulheres também podem ser levantadas, nós sabemos disso. Paulo fala para ele levantarem homens que possam ajudar a Timóteo naquela igreja de Éfeso a fazer a boa obra. Ele fala, separai para você, sendo você o pastor, bispos, diáconos, né, homens, obreiros para te ajudar na obra. Ele não falou, ele não diz para um bispo separar um pastor, é para um pastor separar, levantar, ungir uma pessoa ao episcopado. E nós vemos que o bispo, a característica de um bispo é sim governar os assuntos internos da igreja, ajudar o pastor com os assuntos internos, de organização interna. Isso é o trabalho de um bispo. É muito controle, é muita disciplina, mas ele está abaixo eclesiasticamente do pastor e não acima. E aqui nós vemos algo muito importante que fala sobre isso. Eu gostaria muito de repetir essa leitura só para a gente gravarmos isso, porque nós vamos abordar isso depois. Número 4, pastores. O pastor é o homem que apacenta as ovelhas. Quis Deus, na sua graça, que o seu povo fosse chamado de ovelha e os seus líderes de pastores. Essa foi a vontade primária em relação aos ministérios. Então, assim, nós vemos que o próprio Deus, ele se coloca na posição de pastor e o seu povo todo de ovelha, né, a serem apacentadas. Então, nós vemos a importância dessa nomenclatura. Pastor é aquele que apacenta, que alimenta, e o alimento espiritual é o que nós buscamos, né? Em Números 20, capítulo 27, versículo 15 ao 17. Deus é o pastor maior do seu povo, pois no livro de Salmos, capítulo 100, versículo 3, o salmista disse, sabei que o Senhor Deus foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Está vendo que ele se coloca como um pastor do povo. Aleluia, né? Os pastores foram levantados por Deus para pastorearem o rebanho do Senhor.
Em Atos 20, versículo 8, nós vemos isso. A palavra de Deus afirma, abre aspas, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então, nós vemos aqui que o bispo, ele é de suma importância para a organização de uma igreja, de uma constituição, de um aglomerado de igrejas. Mas o bispo ele tem que ser aconselhado pelos pastores, levantados pelos pastores, ungido pelos pastores. Assim como também quando a Bíblia fala que o próprio Paulo fala para Timóteo também, Timóteo, fazei o trabalho de um evangelista, porque Timóteo ele era um pastor, mas era de suma importância que ele realizasse o trabalho também de um evangelista. Suma importância. Assim é o pastor. Um pastor, ele pode exercer, ele pode receber o dom de gerenciar, de cuidar dos assuntos internos, de discernir as situações, de olhar e conseguir concluir algumas coisas. Então esse pastor, ele tem o dom do episcopado dentro dele e ele pode exercer a função do episcopado. Mas um homem ungido por Deus pode exercer o dom do episcopado, pode receber o dom do episcopado, pode ser uma pessoa maravilhosa para gerenciar assuntos internos, para cuidar de assuntos internos, porém, por outro lado, pode ser que ele não tenha o dom de apacentar a igreja, de cuidar da igreja, de apacentar aconselhamentos individuais. De repente ele não tenha esse dom. Ele tem um dom maravilhoso como um bispo de cuidar de todo um sistema interno da igreja, fazer com que a igreja funcione muito bem, mas ele de repente não tenha o dom de pastoreio, de pastorear. Já muitas das vezes o pastor, por ter mais experiência, acaba adquirindo esse dom de gerenciar o corpo ministerial, a igreja, e possui também o dom de pastorear o rebanho. Então, isso é uma coisa muito importante, mas hoje em dia nós vemos o contrário. Nós vemos o bispo sendo colocado acima do pastor, liderando os pastores, ordenando os pastores, impedindo ou autorizando a saída e a entrada de pastores, a ida e a vinda de pastores. E ele deve fazer isso, de gerenciar esse movimento de pastores quando uma congregação possui muitos pastores ou uma convenção. Só que ele tem que entender que ele está abaixo, eclesiasticamente, da autoridade de um pastor e não o contrário. Amém? Amados, nós estamos agora com 22 minutos de gravação, temos pouco tempo, então nós vamos ler agora apenas o subtópico de número 5. Se possível for, nós vamos até o subtópico de número 7, tá bom? Leamos. Subtópico de número 5. Mestres e doutores. Os mestres são conhecidos como os doutores da palavra. São aqueles que conseguem sistematizar a doutrina cristã e revelar um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11, o próprio Paulo afirma que foi designado por Cristo, abre aspas, pregador, apóstolo e mestre, fecha aspas. Paulo conseguiu, por meio da revelação divina, sistematizar toda a doutrina do Evangelho de Cristo. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12. Em 2 Pedro 3, versículo 15, o próprio Pedro, o líder do colégio apostólico, reconheceu a grande sabedoria de Paulo, dizendo, abre aspas, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Fecha parênteses. Em Atos 13, versículo 1, a palavra de Deus afirma que, abre aspas, na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, fecha aspas. Jesus é o mestre por excelência. Ele é o mestre dos mestres. Em João 13, versículo 13, ele mesmo diz, abre aspas, vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Fecha aspas. Jesus Cristo é o mestre único e inconfundível.
Mateus, capítulo 23, versículo 8. Sexto subtópico, socorro. Em 1 Coríntios 12, 28, o apóstolo Paulo acrescenta mais alguns dons ministeriais, em uma outra lista dizendo, abre aspas, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorro, governo, variedade de línguas. Os operadores de milagres, os dons de cura, podem ser uma referência aos evangelistas. Atos, capítulo 8, versículos 5 a 8 e Efésios, capítulo 4 a 11, nos mostra isso. E a variedade de línguas. Nesta lista de dons ministeriais, pode se referir ao ministério de profetas. 1 Coríntios 14, versículo 29 ao 31. E Éfesos, capítulo 4, versículo 11 também. Neste caso, as novidades em relação à lista de Éfesos, capítulo 4, versículo 11, seria apenas duas, socorro e governos. O ministério de socorro é dado para os que possuem o dom de ajudar as pessoas realizando grandes obras sociais e assistenciais. Romanos, capítulo 12, versículo 8, Atos, capítulo 4, versículo 36 ao 37, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17 ao 19, e Lucas, capítulo 8, versículo 1 ao 3, também com a Filemon, capítulo 22, e 3 João, Filemon, versículo 22, e 3 João, capítulo 5, versículo 8. Acredito que ainda dê para nós lermos mais um pouquinho. Sétimo subtópico, governo. Agora nós vamos falar sobre o dom de governar assuntos internos, tá, da igreja. Eu já li, né, eu já fiz todo esse estudo, concordo. Como lembra que eu falei que nós devemos procurar mais de uma opinião sempre com a Bíblia ao lado? Então nós estamos fazendo a leitura, a suma do estudo que tem nesta Bíblia que nós já mencionamos no início. Mas nesse subtópico apenas eu tenho, ao meu ver, alguma diferença de crença. Mas isso é algo meu, que você possa estar orando e buscando para que Deus venha te dar a revelação daquilo que é certo, tá bom? Governo. O dom ministerial do governo é concedido pelo Espírito Santo aos que ele capacita para decidir e exercer com prudência os cargos que envolvem a administração eclesiástica. Em Romanos 12, 8, Paulo também se refere a este dom, dizendo, o que preside com cuidado. Aquele que preside com cuidado. Neste cargo estão incluídos os pastores, presidentes da igreja e convenções, bem como bispos e supervisores de um aglomerado de igrejas, filiadas a um setor ou campo eclesiástico. Na verdade, até confundi o tópico que eu tenho algumas diferenças de opiniões é outro. Aqui está completamente correto. O dom ministerial, ao meu ver, o dom ministerial de governo é concedido pelo Espírito Santo aos que ele capacita para presidir e exercer com prudência os cargos que envolvem a administração eclesiástica. Em Romanos 12, 8, Paulo também se refere a este dom dizendo, o que presida com cuidado. Nestes cargos estão incluídos, em primeiro lugar, pastores, presidentes das igrejas e convenções, bem como bispos e superiores de um aglomerado de igrejas filiadas a um setor ou campo eclesiástico. Então nós vemos pastores, né, que são líderes governamentais da igreja, como também os bispos logo em seguida, né, e vindo logo em seguida presbíteros e assim vai. São aqueles que cuidam dos assuntos internos da igreja. Bem, nós lemos agora o sétimo tópico, né, dentro da paracletologia, a doutrina do Espírito Santo. No próximo vídeo estaremos lendo o oitavo, que chama-se o fruto do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, que essa tenha sido uma boa leitura para você,
que você possa fazer bons estudos na sua residência e venha nos visitar na nossa congregação. E sábado, dia 7 de setembro de 2019, teremos uma grande festa começando às 19 horas, aqui na Rua Velha, Vila Bela Vista, número 1, no Rio das Pedras. E você é o nosso convidado em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Fiquem com a graça do Senhor. Amém?